Brasil está saindo da crise, está voltando a ser confiável para investir. O mercado internacional insere o país como ambiente seguro para negócios. Enfim, a nação retoma o seu rumo, o rumo do desenvolvimento. Mas tem um tipo de praga difícil de ser tirado do nosso caminho. É a praga da ideologia. Foi o que implantou há pouco mais de uma década. É a briga inútil entre a esquerda e a direita, que não resulta em nada. E quando dá algum resultado, é contra a humanidade. Um feito absurdo ocorreu na parte mais importante da nossa nação civilizada, a educação, e na parte mais sensível da educação, a infantil, na área mais capital da educação, que é a leitura de livros. Não um livro qualquer, mas um livro literário. Na semana passada, o deputado goiano Lincoln TJ trouxe à tona o livro infantil, entre aspas, A Máquina de Brincar, fecha aspas. É uma obra de 2005 que continua sendo vendido e gerou muita polêmica no Brasil inteiro. Por dois motivos. Os temas elogiam o diabo e falam mal de Deus. Esse absurdo vem sendo denunciado há mais de 12 anos e não se toma providência. Em vez de apreciar os clássicos da literatura, em vez de preencher o currículo escolar com algo relevante, a criança é apresentada ao diabo como personagem cortês e a Deus como algo inquestionável. Um dos poemas que se chama, abre aspas, O Diabo que me carregue, fecha aspas. Ora, a ninguém se deve desejar que seja carregado pelo diabo. E o livro faz o estudante repetir que deseja ser levado por Satanás. Todas essas estrofes desse poema começam com dois versos tão fortes quanto o título. Os versos são: Ô diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. A criança elogia o demônio e chama para se divertir com ela. Senhor presidente, a infância atual é muito solitária. Às vezes, o único amigo da criança é o celular, o computador ou a TV. A criança sonha com um amigo para brincar. E quem o livro recomenda para ser esse amigo? O diabo. O poema termina com uma verdadeira lavagem cerebral. Está assim nas últimas estrofes. Abre aspas, sossega, vão falar mal aqueles que não estão contigo, que não foram convidados pelo diabo, meu grande amigo. Ou seja, se alguém repreender a criança por recitar o poema, é porque esse alguém é um maldito. Esse alguém está com inveja por não ser amigo do diabo. E, enfim, isso deve ser o fim do mundo. Quer dizer, esse é o fim do mundo por escrito ainda, porque tem alguém desenhado, vermelhinho, sorrindo, uma imagem do diabo no livro. E o fim do mundo continua no outro poema, chamado, abre aspas, O que Deus nos deu, fecha aspas. São versos ensinados a duvidar de Deus, senador Magno Malta, fazendo troça com quem tem fé, aplicando o golpe de que Deus não existe. O autor critica quem conversa com o invisível, seria falar com Deus. É uma cena linda dirigir uma criança a sua oração com Deus. A conversa de que a pessoa que fala com Deus renasce a esperança em qualquer religião, em qualquer idioma, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tom, em qualquer vocabulário. Com palavras simples ou rebuscadas, falar com Deus sempre é sublime. O livro critica a criança que ora. Meu Jesus, nosso país é laico, o nosso povo é trouxa. Não se pode torrar dinheiro público com uma obra que zomba de Deus. O poder público não pode gastar verbas oficial com algo que induz a criança a elogiar o diabo, criticar Deus, zombar da fé, acreditar que o diabo venceu. Sim, é o que diz textualmente esse livro, que hoje está sendo distribuído nas escolas
para as nossas criancinhas. Esse poema critica Deus e conclui com uma pergunta, abre aspas, não é que o capeta venceu? Eu repito, o livro está errado, o capeta não venceu. Não sou religioso, não sou pregador, mas sou cristão. Acredito em Deus, acredito a Deus tudo que conquisto. Dou graças a Deus a tudo. Mas não precisa ser cristão ou ter fé para repelir essa maldição nas escolas. Dizer que o diabo venceu Deus é mais uma heresia, é mais um culto ao satanismo. E a negação de que o tema do mais belo da nossa vontade de vencer e de crescer. Não se quer aqui pregar a censura, não se quer nada disso. O que o deputado Lincoln DJ do meu estado, é o que solicito aqui também para o nosso presidente, Michel Temer, para os governadores, para os prefeitos, não gaste dinheiro público com apologia a Satanás. O mundo mudou muito. Alguém que canta o hino nacional quer dizer que quer que volte o regime militar? Alguém que ora antes de qualquer início de aula é mais um idiota ainda? Isso quer dizer, então, que a nossa linguagem é extorcida, senador Malco. Quem distribui kits de malfeitoria para as crianças, um item desses kits, algum livro louvando o que se não presta? Felizmente, o livro é um material duradouro e é um bem de família que transita entre as gerações. Mas, infelizmente, um livro igual a esse vai continuar nas bibliotecas, estante das escolas infantil, à disposição das crianças, com a personalidade ainda em formação, com a mente exposta e sem defesa. O autor do livro sabe disso, mas ele tem o seu direito de publicar e de vender. Agora, os governantes que estão errados em privilegiar esse tipo de produto. As escolas públicas e privadas precisam de muitas coisas. Tem tanto itens... Parte, sim, senador Malta, uma parte. Quero parabenizar Vossa Excelência pela coragem, desprendimento de tratar de um tema tão importante. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom que, em havendo arrependimento, Ele é capaz até de perdoar um imbecil desse. Um imbecil que escreve tamanha imbecilidade e que, infelizmente, a Bíblia diz, onde depender de vós, seguir a paz com todos. Nós temos que ouvir, conviver, porque a regra da boa convivência é respeito, e respeitar até porque Deus deu livre-arbítrio ao homem, e dentro do livre-arbítrio do homem, o homem usa ele como quiser, até para escrever umas imbecilidades como essa aí. Senador Wilder, a classe política no Brasil, a política está criminalizada, e a classe política no Brasil mergulhou num descrédito tamanho, que de corrupção, a usar dinheiro público para colocar em biblioteca pública esse tipo de literatura, são as mesmas pessoas, e olha o desserviço que esse governo perdulário prestou ao país nesses 13 anos. Eles são as mesmas pessoas que são capazes de zombar da Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros, que atravessou séculos e séculos e séculos, amém. Mas eles são mais tarados por citar Freud, por citar Jung, por citar Paulo Coelho, citar sei lá quem, Nostradamus, e muitos deles parafraseando o que está na Bíblia, porque é uma minoria de pessoas, sabe, que do alto da sua intelecto-imbecilidade, eles tentam, na sua bestificação, tentar chamar a atenção de alguma maneira. Chamar a atenção de alguma maneira não me assusta. E o que está assustando a mim, Vossa Excelência, é o fato de um homem público fazer mão e lançar mão de dinheiro público para colocar isso em escola pública. A semana passada, o Ministério Público Federal e Estadual pede a cassação do prefeito de Ariquemes por improbidade em Rondônia, e da maioria absoluta dos vereadores. Sabe por quê? Porque ele se recusou a colocar livros de ideologia de gênero nas escolas.
O Conselho Nacional de Educação, quando nós votamos o Plano Nacional de Educação, essas duas casas, Senado, e Vossa Excelência votou, e Câmara dos Deputados, rejeitaram ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Algumas Assembleias Legislativas, também, algumas desavisadas, foram acordar depois, e alguns municípios se recusaram a colocar no Plano Municipal de Educação. Ariquemes recusou, não colocou. E mesmo assim, por não aceitar a literatura de ideologia de gênero, porque não sei onde é que nós vamos chegar, viu o Fantástico domingo? Hein? Crianças transgênero, mulher nenhuma, não existe cromossomo homossexual, mulher nenhuma fica grávida de um homossexualzinho, fica grávida de um menino ou de uma menina. Deus criou macho e fêmea. Para onde é que nós estamos caminhando? E aí esse Estado é laico, esse livro satanista aí, e que esse imbecil debocha de Deus, e coitado, é um pobre coitado, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, e mãe Dadá falava mais forte, mãe dizia, ó, depois que morre não presta nem para fazer sabão. Se esse imbecil soubesse que depois que ele morrer ele não presta nem para fazer sabão, ele se redimia. Aliás, tem tempo ainda, ele está respirando, não sei nem se está vivo, mas se tiver, tem tempo ainda. Então veja para onde nós estamos caminhando. E aí eu volto o kit gay, que o senhor Haddad, quando era ministro da Educação, presidente Rose, tentou implantar nas escolas, e que nós nos insurgimos em favor da sociedade brasileira, porque senão os nossos filhos de 8 anos de idade já estavam aprendendo homossexualismo na escola, com um kit gay produzido pelo Ministério da Cultura, o mesmo ministério também que produziu uma cartilha, ensinando as crianças como usar droga e ensinando como ter relação sexual. Então nós temos que reagir, e reagir forte. Vossa Excelência tem os meus parabéns, até porque, como cristão, uma reação de cristão, como cristão que respeita a Deus, Criador, sustentador de todas as coisas, que ama a Deus como católico que Vossa Excelência é. Nós somos um país majoritariamente cristão, um país de católicos, de evangélicos, de espíritas. Nós divergimos doutrinariamente, mas nós somos cristãos, e na defesa da vida nós somos monoteístas, nós acreditamos num só Deus. E Vossa Excelência até me emociona, porque o que Vossa Excelência está fazendo não é comum. É comum se ver em gente como eu e como outros, que são tratados por esses esquerdopatas como fanáticos, uma série de coisas, e é melhor ser fanático que ser drogado, do que ser maconheiro, sabe, do que ser bêbado. É melhor ser fanático, um cristão fanático, do que acreditar nessas baboseiras, nessas idiotices, do que assintosamente se levantar contra a natureza de Deus com questões de aborto, questões de droga. Vossa Excelência está de parabéns como católico que é, como cidadão que é, honrando o seu povo de Goiás com a sua posição, sabe? Não é porque Deus não precisa da sua defesa, Deus não precisa nem de mim e nem de você, sabe? Ele sabe se defender, e é até misericordioso se um imbecil desse pede a ele misericórdia, mas pela sua postura como cristão e como senador que é. Parabéns, estou aqui para lhe parabenizar, emocionado em nome de milhões de brasileiros que são majoritariamente a maioria desse país. Eu agradeço ao senador. Eu sei da sua briga aqui, meu colega. A Vossa Excelência tem defendido aqui com unhas e dentes tudo o que afeta a nossa religião, seja católico, seja evangélico. Esse tema me chamou muita atenção. Eu passei o carnaval nas igrejas e junto aos evangélicos. Eu aproveitei para rodar os congressos no meu estado de Goiás e volto muito sensibilizado de ver os jovens que poderia estar no carnaval, nas drogas, e estavam todos os jovens lá cantando e falando a palavra de Deus. E por isso que hoje, nessa noite, eu vi exatamente que teve um colega, um deputado estadual, Lincoln TJ, que levou isso à tona. Eu não tinha conhecimento do livro, mas vem muito sensibilizado a dizer, isso nós temos que fazer o que o senhor faz muito bem aqui na casa, que é defender. Aqui nós temos que ter o sexo, seja macho e fêmea, e eu também não concordo com nada que seja diferente disso. Então eu quero parabenizar o meu deputado, Lincoln TJ, por criticar esse absurdo, como eu também parabenizo a Vossa Excelência. O livro diz que o capeta venceu a disputa com Deus. Repito, por mais que isso pareça uma bobagem, é que esse livro, distribuído nas escolas, eu repito, também é uma mentira. Quem está ao lado de Deus só tem que ganhar. E é isso que nossas crianças têm que aprender em casa, na escola e na vida.
Presidente Rose, é um absurdo, eu queria aqui mostrar para a senhora, esse é um livro feito com dinheiro público, que tem não só para as criancinhas, aonde mostra o capeta desenhado, chamando as crianças para brincar com ele. Isso é um absurdo, isso está desde 2005 sendo distribuído com dinheiro público nas escolas públicas. Eu mostro sim, obrigado. Esse é o livro que está sendo distribuído nas escolas públicas com dinheiro público. Então, isso tem que acabar. Então, o presidente da República, o ministro da Educação, que isso seja retirado das escolas urgente. Obrigado, presidente.